Oi, pessoal, bom dia. Vamos continuar aí, né, a parte da divisão celular. Na semana passada a gente viu a mitose, eu vou fazer uma revisão rápida e aí a gente dá continuidade na meiose, ok? Eu vou compartilhar a tela aqui. Bom, ó, antes eu queria comentar os exercícios da apostila, se alguém tentou fazer. Esse aqui é da página 278, tá? O exercício 1, 5, ok? Quem fez, então, dá uma conferida aí rápido e aí a gente já retoma a parte teórica, certo? Então, nesse exercício aqui, ó, da página 278, ele te dá um ciclo. Perceba que nesse ciclo, ó, ele fala no enunciado, né, que é a divisão mitótica, que é a mitose, e dá para perceber porque, ó, a gente tem uma célula se divide e forma duas no final do processo. Se fosse meiose, tinha que formar 4 células, certo? Então, ele fala explica o que acontece em cada fase do ciclo. Qual é o significado do ponto de checagem no fim de G1, tá? Então, lembra que a intérfase, ela é dividida em G1, S e G2. Por quê? Porque o S é quando duplica o material genético e G1 e G2 é quando duplica outras organelas da célula, né? Então, ele fala que em G1 ó, ocorre a maior parte da síntese de RNA, ok? Então, quando a gente fala repouso, é porque não está sintetizando DNA, mas ocorre ó, a maior parte de síntese de RNA, né? E de proteína. Então, a célula está sintetizando RNA e proteína. Aí, no S, é quando ocorre a duplicação do DNA. E no G2, ó, a célula está se preparando para a divisão. Aí ela vai duplicar centríolo, né? Porque ela vai precisar de 4 centríolos, né? E síntese de algumas outras proteínas que vão ser necessárias para o processo, ok? Então, eu posso colocar G1 e G2 repouso? Pode, mas aqui ele pediu para explicar, né, o que que acontece em cada fase. Então, por isso que a gente está colocando que no G1 vai sintetizar RNA, proteína, no S sintetizar DNA, que o DNA se duplica, e no G2, então, especificamente a célula se prepara, duplica o centríolo, faz síntese de outras proteínas. E quando ele coloca aqui o ponto de checagem, ó, no fim do G1, é para quê? Para verificar se a célula está pronta mesmo para se duplicar ou se existem problemas, né? Que aí exigir uma parada aí ou mesmo uma destruição da própria célula, tá? Então, o ponto de checagem seria isso, para verificar se a célula está pronta para se dividir. No 2, ó, ele te dá um monte de figura, e aí, pela observação do núcleo, dos filamentos de DNA, de como eles estão posicionados na célula, a gente consegue verificar em qual fase a célula está de divisão, certo? Então, aqui no 1, ó, como você está vendo o núcleo nucleolo ainda, é a intérfase. Os filamentos de DNA nessa fase, eles são muito finos, de modo que a gente não visualiza com aquela intensidade, aquela coloração igual aqui, né? Então, a 1 está em intérfase, tá? A 2 em prófase, por quê? Porque a carioteca está pontilhada, tá vendo, ó? Já está desaparecendo, tá? Aqui, coincidentemente, está na sequência, mas nem sempre é assim, certo? A 4 é a metáfase, porque os filamentos de cromossomos estão no equador, no meio, lembra? Meta, meio, no equador da célula. A 4 é a anáfase, porque os filamentos estão sendo puxados para cá e esses para cá. Então, mostra que as fibras do fuso estão encurtando. E o 5 também, é o finalzinho da anáfase. Aqui começou a anáfase e aqui está levando, então, as cromátides para partes opostas da célula. E a 6, ó, é a telófase, porque eu já estou vendo a citocinese, que é a divisão do citoplasma aqui.
certo? Então, identifique as fases de cada foto e explique como ocorre a citocinese na célula vegetal. Isso eu não falei ainda, eu vou falar agora, tá? Mas se quiser já deixar o exercício pronto aí, a citocinese, ó, é centrífuga, eu já vou explicar o que que é isso. Com a formação da lamela média. Eu já vou mostrar, tá? Eu tenho até o slide aqui na sequência. Sobre a mitose, é correto afirmar que, então a única correta, é um processo que mantém constante o número de cromossomos. Então, uma célula 2N forma duas células 2N, ok? Então, aqui fala, inicia-se após o nascimento e é interrompida após 70 anos. Não, né? Não tem nada a ver. A pessoa idosa também tem que repor células. Ocorre exclusivamente em células somáticas. Não porque eu falei que pode ser, inclusive, para reprodução. Tem alguns seres vivos que formam esporas. Tem formação de gameta por mitose. Isso vocês vão detalhar também em botânica, então não é só em célula somática. Produz duas células filhas geneticamente diferentes? Não, geneticamente iguais. As células filhas são iguais às células mãe. É responsável pelo crescimento dos indivíduos adultos nos mamíferos? Aí fala, se for só crescimento dos adultos? Não. Crescimento, em geral, dos filhotes e reposição celular, cicatrização. Aqui no 4, ó, você tem que associar, ele te dá a característica, então, reaparecimento do nucleolo é lá no finalzinho, na telófase, porque ele desaparece no começo e reaparece no final. Cromossomos irmãos migram para os polos opostos da célula, então, se está migrando, né, as cromátides, na verdade, o termo seria melhor, mas cromossomos de irmãos, vai um filamento de um cromossomo para cá, outro para cá, tá? Então, seria anáfase. Desaparecimento do nucleolo, lembra que é no comecinho. Prófase. Aí vai. Desesperilação dos cromossomos, os cromossomos descondensam também no final, porque eles condensam na metáfase totalmente condensados e no final descondensam. Então, telófase 4. E aí, separação das cromátides irmãs. Então, metáfase. Cromossomos irmãos migram para polos opostos e aí as cromátides se separam, né? E desaparecimento do fuso é no final de novo, na telófase. Aqui, assinale a alternativa correta sobre os cromossomos homólogos, apresentam genes alelos que ocupam o mesmo loco em cada cromossomo. Então, cromossomos homólogos é porque são iguais. Isso eu dei na aula anterior à mitose. Então, os cromossomos homólogos homo igual, porque eles têm os mesmos genes com as mesmas funções na mesma posição. E ao realizarmos o cariótipo de um animal, podemos reconhecer a espécie, né, que ele pertence, porque cada espécie tem um número característico de cromossomos. Então, eu faço o cariótipo humano, vai ter que ter 46. Eu faço outro, vai ter que ter um número específico de cromossomos, ok? E aqui, ó, é da citocinese, que eu falei que eu não havia dito ainda. Então, a citocinese é a divisão do citoplasma. Na célula animal, ó, eles citam até o termo de que é por estrangulamento. O que que é isso? O citoplasma literalmente se separa. Na célula vegetal, ó, como ela não tem centríolo, é um pouquinho diferente a divisão, o complexo de Golgi forma secreções, as bolinhas de secreções, aí elas vão formando a lamela média. Então, a citocinese se faz pela lamela média na célula vegetal, certo? Outro detalhe, ó, a citocinese, como a célula vegetal não tem centríolo, não forma áster, então ela é acêntrica e é anastral, a citocinese, certo? Pela lamela média, acêntrica e anastral. E na célula animal, ela é centrípeta e na célula vegetal centrífuga. Eu não vou ficar cobrando isso, mas pode aparecer nos exercícios. O que que é isso? Ó, centrípeta na célula animal, de fora para dentro, ó.
vai vindo uma força aqui, vai fazendo ficar mais fininho aqui até o citoplasma separar. Já na célula vegetal, como é a lamela média, a força vem daqui e a célula se separa. Então, a gente diz centrífuga de dentro para fora, certo? Então, tem diferença porque a célula vegetal não tem centrífuga, certo? Ó. Então, aqui a célula vegetal, ó, citocinese centrífuga, de dentro para fora, e na célula animal centrípeta, de fora para dentro. Aqui a lamela média se formando. Então, é anastral, porque não forma áster nem fibras do fuso, e acêntrica, porque não tem centríolo. Esse gráfico é bem comum, viu, gente? Então, ele está mostrando G1, que é o repouso, tá vendo? Ó? Que forma RNA algumas proteínas, por isso que a célula aumenta de volume. A síntese, que é quando o DNA duplica, e o G2, que é quando termina aí de sintetizar, os centríolos se duplicam e termina de sintetizar as proteínas. Então, repouso, síntese e repouso. E aqui a divisão propriamente dita, ó, na prófase e na metáfase mantém, mas na anáfase cai, porque separam-se as cromátides e as células se dividem. E aí, ó, a quantidade de DNA mantém. Entendeu? Começou com 2Q, duplicou, mas volta ao normal, porque divide, metade vai para uma célula, metade vai para outra. Então, na mitose mantém o número de cromossomos, certo? E aqui, então, eu coloquei para vocês lembrarem, então, quando que forma a lamela média, né? Já começa a formar aí na anáfase, que é quando os cromossomos vão para os polos opostos, certo? E aqui é um resuminho, então, da mitose. Certo? Aqui também, ó. Então, prófase, metáfase, ó, desaparece, os centríolos migram por polos opostos, a metáfase, os cromossomos no equador, a anáfase, as fibras do fuso encurtam, e aí volta a carioteca, volta o nucleolo e a citocinese. Então, são os principais pontos que eu preciso guardar, certo? Então, ó, duplicou o material genético, prófase desapareceu, polos opostos, metáfase, anáfase e agora a telófase por fim, certo? Então é importante eu também ver o que está acontecendo na célula, estudar olhando a figura, certo? Tá vendo aqui de novo, ó? Rapidinho, metáfase, anáfase, telófase. Aí volta a carioteca, volta o nucleolo, né? Aqui também, ó, na prófase, desaparece a carioteca e nucleolo, começa a formar as fibras do fuso, o centríolo migra para o polo oposto. Metáfase, os cromossomos migram para o equador da célula. Aí na anáfase, as cromátides irmãs separam-se, as fibras do fuso encurtam, e na telófase, principalmente citocinese, descondensa o material genético, volta o nucleolo e volta a carioteca. Ok? Aí a célula, uma célula se divide e forma duas. Aqui é o exercício, gente, cobrando esse item que eu não tinha falado. Ele mostra a figura 1 e 2 e pergunta qual é a célula animal, qual é a vegetal. Então, eu pus a tabelinha de novo. Ó. Então, a célula, se for citocinese, ó, de fora para dentro, ó, de fora para dentro, a 1 é animal. De dentro para fora, centrífuga, a 2 é a célula vegetal, porque aqui vai formar a lamela média. Ok? Aqui é o exercício tipo aquele que tinha lá na apostila, que a gente comentou agora. Ele te dá a característica e pede em que fase que a célula está. Então, por exemplo, aqui a carioteca está desaparecendo, prófase. Aí eu vou ter o 2, elas estão indo para o equador da célula, metáfase. Aqui as cromátides estão separando, anáfase. E aqui a citocinese, telófase. Aqui seria já intérfase, voltou a carioteca, tá vendo que o material genético tá formando um monte de fio fininho, e aí essa célula pode se dividir de novo, então, em intérfase, tá? Tá vendo aqui? Mesma coisa, ó. Eu pego aqui a célula 1, os cromossomos estão indo para o equador da célula, metáfase. A célula 2, a carioteca está desaparecendo, prófase. A célula 3, eu posso até considerar ou intérfase, porque os filamentos estão fininhos,
ou aqui ela já dividiu. Telófase, dependendo do sentido do exercício. Então, aqui é o fim da telófase, aqui está começando, tá vendo? A telófase, anáfase para telófase. Aqui também, ó, tá dividindo já, a carioteca vai voltar, por isso que ela tá pontilhada, telófase. Aqui é anáfase, gente, ó. Os cromátides estão, as fibras do fuso vão cortar e separar as cromátides, ok? Aqui é uma sequência também, ó, os filamentos duplicaram, então em A eu tenho intérfase, aí não tá na ordem, né? Em C aqui, metáfase, ó, no equador da célula, e em B, anáfase, as cromátides irmãs separando. Aqui, ó, mitose ou meiose, justifique. Mitose, porque no final eu tenho a formação de duas células filhas, certo? Então, o material genético duplica, ó. Os centríolos migram para os polos opostos, a carioteca desaparece, metáfase, os cromossomos no equador da célula, as fibras do fuso encurtam a anáfase, citocinese, volta o nucleolo, volta a carioteca, separa os citoplasmas, telófase. Aqui que fase é? Anáfase, as fibras do fuso estão encurtando, ó, uma cromátide vai para um lado, outra vai para o outro, uma vai para um lado, outra vai para o outro. Aqui eu já tinha comentado, acho, com vocês, ele quer saber qual fase representa a intérfase, a síntese da intérfase. A fase 2, ó, quando o material genético duplica. Então, repouso, síntese, repouso. E a 4 e 5 seria a mitose, propriamente dito, quando o material genético se duplica. Aí formam células com a mesma quantidade de DNA do início. Ó, aqui ele quer saber o que é o 1. O 1 é o cromossomo, mais especificamente a cromátide, tá vendo? O 2, o áster, e o 3, as fibras do fuso. O áster, gente, são os filamentos proteicos que posicionam o centríolo. Eles ficam aqui do lado de fora do centríolo. Posicionam o centríolo nos polos opostos. E as fibras do fuso se ligam no cromossomo, lá no centrômero, para dividir uma cromátide para um lado, outra para o outro. Esse gráfico é bem comum, ó. Você tem na figura 1, começou com a quantidade 6 de DNA, duplicou, manteve, dividiu. E aí as células que se formaram têm a mesma quantidade do início, mitose. Se for meiose, não, ó. Começa com 6, duplica, divide, mas cai pela metade, porque a meiose forma a célula N, lembra? Então, aqui ele pergunta qual gráfico representa a mitose e qual a meiose, por quê? Então, na meiose, a quantidade de DNA cai pela metade. E aí, vamos comentar sobre a meiose. A única diferença aqui é que vai formar, então, 4 células com a metade do número de cromossomos. Ó, uma célula 2N se divide e forma 4. Na mitose, uma célula se dividir e formava 2. E aqui é a metade do número de cromossomos, porque é para formar gametas, lembra? E como formam 4, eu tenho 2 divisões. A primeira divisão de meiose, que divide e forma 2, e a segunda divisão de meiose, que as duas dividem e formam 4. Certo? Então, ó, mitose, uma célula 2N se divide e forma 2N, e na meiose uma célula 2N se divide e forma 4N, com a metade do número de cromossomos, tá vendo? Ó, aqui ela tem um parzinho, né? Vermelho aqui, azul, mantém, ó, vermelho, azul, vermelho, azul. Aqui não, aqui ela vai ter um de cada, um vermelho, um azul, entendeu? Um de cada. E aqui também, ó, tá mostrando de novo. Então, vai ter intérfase, o material genético duplica. Meiose 1, uma célula se divide e forma 2. Meiose 2, essas duas se dividem e formam 4. E perceba que esse detalhe aqui vai ser importante, ó. O cromossomo verde está com um pedacinho do roxinho, o roxinho está com um pedacinho do verde. Nós já vamos falar sobre isso. Aqui, ó, é uma visão geral, tá?
sem muitos detalhes, mas ó, carioteca desaparece, os cromossomos vão para o equador da célula, as cromátides se separam, volta o nucleolo, volta a carioteca, tá? Então aqui vai formar duas e aqui vão formar quatro. E aí, como tem duas divisões, então na primeira divisão de meiose tem prófase 1, metáfase 1, anáfase 1, telófase 1. Aí na segunda divisão de meiose, prófase 2, metáfase 2, anáfase 2, telófase 2. Certo? Por isso que aqui vai estar representado por 1 agora. Então, o que que acontece na prófase 1? Bem no comecinho, ó. O material genético ainda não está condensado, mas ele está duplicado. Aí ele vai começar a condensar um pouquinho e os cromossomos homólogos pareiam. Todos os cromossomos homólogos vão ficar pertinho um do outro, evento que não é necessário na mitose. Então, os homólogos pareiam, se aproximam. Isso só acontece na prófase 1, certo? A partir do momento que eles se aproximam, vai ter um evento chamado quiasma. As cromátides se cruzam. Tá? Quando elas se cruzarem, exatamente nesse ponto que eles chamam de quiasma, vai quebrar o cromossomo. De modo que ele vai quebrar e vai ter um evento chamado crossing over na prófase 1. Então, um cromossomo passa um pedaço para o outro. Então, ó, aqui é o quiasma, ó, na animação. O azul vai passar um pedacinho para o roxo vai passar um pedacinho para o azul. E esse par de homólogos aqui que pareou, o laranja passa um pedacinho para o vermelho passa um pedacinho para o laranja. Então, é um evento importante que acontece só na meiose, na prófase 1. Para quê? Como está formando gametas, vai aumentar a variabilidade genética, certo? Então, a função seria essa, certo? Tá vendo? Ó? Fez o quiasma, se aproximaram, né? Os homólogos fizeram quiasma e aí eles vão quebrar no ponto do quiasma. O resto é igual, gente. Desaparece o nucleolo, a carioteca, os centríolos já duplicados vão começar a migrar para os polos opostos e começa a formar as fibras do fuso. Então, da prófase da mitose para a prófase 1 de meiose, a gente tem a diferença dos homólogos pareados, do quiasma e do crossing over. Tá vendo? Ó? Os homólogos pareados, aí eles fazem o quiasma e aí eles trocam pedaços. Então, a função do crossing over, aumentar a variabilidade genética, a importância, já que vão formar gametas, certo? Aqui, pessoal, não vou dizer que é muito cobrado, tá? Mas pode aparecer. Na prófase 1, às vezes eles dividem em fases dentro da prófase 1. Para quê? Para diferenciar o que está acontecendo em cada um. Então, se tiver em algum exercício leptóteno, que está na prófase 1, é porque já está desaparecendo o nucleolo e os filamentos estão fininhos ainda, certo? Aí eles chamam de zigóteno quando os homólogos se aproximam, formam pares aí, pareiam. Então, ele chama de zigóteno. Aí, paquíteno, quando os homólogos pareados, né, eles vão já se aproximar para fazer o quiasma. Estão bem juntinho. Ó. Então, eu tenho aqui 4 cromátides, por isso que ele chama de tétrade ou bivalente. O diplóteno, então, é quando faz o quiasma e troca o pedaço. Que eu não acho importante, de acinese, então, aí eles vão separar, porque aí vai já entrar em metáfase. Não acho importante dividir esses eventos, é só lembrar que na prófase 1 da meiose, então, os homólogos pareiam, fazem quiasma e trocam pedaços. Já tá ótimo, ok? Metáfase é a mesma coisa, só que agora, como eles trocaram pedaços, vai manter os pedacinhos trocados até o final da divisão. Então, na metáfase, os cromossomos estão no equador da célula. Ó, vão para o equador da célula. A anáfase 1 é um pouquinho diferente. Porque lá na mitose, arrebentava o cromossomo ao meio, ia uma cromátide para um lado, uma cromátide para o outro. Na anáfase 1 da meiose, separa cromossomo. Vai um cromossomo inteiro para um lado, cromossomo homólogo, e um cromossomo inteiro para o outro. Se fosse mitose, ó, você tem aqui 1, 2, 3, 4
cromossomos, estariam indo 4 cromátides para cá e 4 para cá, para depois dividir a célula ficar com o mesmo número de cromossomos. Na anáfase 1, ó, separa cromossomos. Então, perceba, são 4, vão 2 para cá e 2 para cá. Então, imagina que essa célula vai dividir e já está reduzindo, de 4 já vai para 2 cromossomos. Então, está reduzindo a metade o número de cromossomos. Então, é por isso que eles chamam de divisão reducional. Então, na anáfase já reduz a metade o número de cromossomos. Então, na célula animal, humana, 46 cromossomos, 23 vem para cá e 23 vem para cá. Aí a célula vai se dividir, vão ficar células com a metade do número de cromossomos, certo? Tá vendo? E eles estão com os pedacinhos trocados, isso vai manter, ó. Tá vendo? Separam cromossomos homólogos. Anáfase 1. Telófase 1, tudo igual. A célula se divide, citocinese, volta a carioteca, volta o nucleolo. E o material genético descondensa, certo? Ó, as fibras do fuso desaparecem também, certo? Aí começa de novo, porque a célula não acabou de dividir, formaram duas, certo? Agora entra na prófase 2. As duas células que se formaram vão continuar a divisão para formar 4. Então, igualzinho, prófase 2, desaparece o nucleolo, desaparece a carioteca, as fibras do fuso vão aparecer porque os centríolos vão para os polos opostos, certo? Então, a prófase 2, certo? Então, aqui está mostrando já indo para outra fase da divisão. Metáfase 2, ó. Na metáfase 2, os cromossomos no equador da célula, lembra que tinha 4, cada célula só tem 2. Então, os cromossomos no equador da célula ligados na fibra do fuso, ok? E na anáfase 2, agora sim, as fibras do fuso encurtam e separam-se as cromátides de cada cromossomo. Então, tem 2 cromossomos, 2 cromátides vão para um lado e 2 para o outro, certo? E na telófase, as duas células, então, separou o material genético, citocinese, volta o nucleolo, volta a carioteca, o material genético descondensa, formando no final 4 células. Ok? Então, a diferença está onde? Na prófase 1, que tem crossing over, e na anáfase 1, que separa cromossomos homólogos e não cromátides. O resto é tudo igual à mitose. Mas vão estudando, vão fazendo exercício, sempre olhando as figuras, certo? A citocinese, então, volta a carioteca, volta o nucleolo, o material genético descondensa, desaparece as fibras do fuso, certo? A quantidade de DNA, então, começou com 2Q, duplicou na síntese, aí na anáfase 1, anáfase 2, cai pela metade. Por quê? Uma célula 2N forma 4 células N, certo? A meiose, então, tem variabilidade genética por causa do crossing over, na mitose não tem. E aqui a gente tem uma geralzinha da meiose 1, né? Então ela vai fazer uma animação, ó. O quiasma, crossing over, separação dos homólogos e citocinese, ó. Material genético duplica, intérfase, prófase 1, metáfase, anáfase e telófase. Aí então, a célula que tinha 4 cromossomos vai ficar com 2 de cada par, tá vendo? Ó, esse vai para uma célula, esse vai para outra e o pequenininho, então ela ficou com a metade do número de cromossomos. E na meiose 2, continua a divisão, só que aí separam-se as cromátides, tá? Então, ó, cromossomos no equador, anáfase, telófase. Então, a divisão formou 4 células, ok? Aqui, ó, é um exercício e ele afirma que é meiose para você justificar por que fase está a célula. Então, por que é meiose, gente? Porque eu percebo que isso aqui é um cromossomo duplicado, ó. A fibra do fuso está encurtando e separando cromossomos homólogos. Então, é anáfase 1 de meiose. Então, é uma célula 2N igual a 6. Se fosse mitose, já de início já teria 6 cromátides indo para um lado e 6 para o outro.
Mas não, ela vai dividir a célula, deixando a célula ficar com a metade do número de cromossomos. Então, cada célula vão ter 3 cromossomos. De 6 vai passar para 3. Divisão reducional. Que evento é esse? Crossing over. Os homólogos parearam, trocaram pedaços. Em que fase da divisão da meiose ocorre? Prófase 1. E na mitose não tem. Tá vendo? Ó? Aqui ele te dá todos os eventos. Como que eu sei que é meiose? Porque ou o exercício vai falar, ou eu tô vendo aqui, ó. Vai fazer quiasma, crossing over. Aqui já tá com os pedacinhos cortados, ó. Trocados, desculpa. Certo? E aí ele quer que põe em ordem. Então aqui, ó, prófase, como é que eu sei? Homólogos pareados fazendo quiasma. Prófase, 4 cromossomos. Da prófase, ela tem que ir para a metáfase 1, 4 cromossomos. Aqui também é metáfase, mas está com 2, é metáfase 2. Então a ordem seria 3, prófase 1, 4, metáfase 1, cromossomos no equador da célula. E aí vai para a anáfase 1, ó, separando. Um cromossomo vai para cá, outro para cá. Então, a célula que tinha 4 vai ficar com 2 cromossomos. E cada célula com 2 divide de novo. Então, 1 depois vai para 2, metáfase, porque aqui é telófase 1, volta anáfase, telófase, né? Volta carioteca, citocinese. Aí cada célula fica com 2. Aí vai para 2, metáfase 2, e anáfase 2 para telófase, porque aí as cromátides se separam. E aí cada célula vai ficar com 2 cromátides. Então a sequência 3, 4, 1, 2 e 5. Prófase 1, metáfase 1, anáfase 1. Metáfase 2, anáfase 2. Anáfase, telófase, né? Porque já está dividindo também. Tá vendo aqui, ó? Mesma coisa. Uma célula com 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tudo espalhado, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a célula aí começa a dividir. No caso aqui, ó, os cromossomos parearam, né? E aí, então, forma uma célula com 3. Aí, cada cromátide dessa se separa e vai formar B. Aqui é se fosse mitose, ó. Então, o que ia acontecer? A célula com 1, 2, 3, 4, 5, 6, separa os cromátides, vão 6 para um lado, 6 para o outro, então forma uma célula 2N. Aqui o gráfico eu já comentei, né? Então, se mantém a quantidade de DNA mitose, se cai pela metade meiose. Ok, gente? Eu quero que vocês façam os exercícios. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Perguntem, tá? E tem que fazer exercício, gente, porque só vai aparecer dúvida a hora que estiver vendo a figura, fazendo o exercício, tá? Então, eu estou aqui à disposição para tirar as dúvidas, ok? Boa semana e até segunda.